Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cerrado Cast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante na construção de uma Unimed Cerrado mais ética, transparente e responsável: o compliance. Quando a gente fala compliance, muita gente remete isso a normas, a regras, a processos, mas o compliance vai muito além disso. Ele está nas nossas atividades, na forma como a gente se relaciona com os outros colaboradores. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós trouxemos a Kelly Martins, que vai explicar sobre o programa de compliance e como isso é importante para todos os colaboradores. Seja bem-vinda, Kelly. Muito obrigada pelo convite, Nayara. É um prazer muito grande participar desse momento e conseguir esclarecer para todos os colaboradores, um pouco mais sobre essa área que, embora esteja aqui na Unimed Cerrado há muito tempo, ainda é pouco conhecida, né? Exatamente. Então, para começar, Kelly, explica para a gente de forma bem simples o que é o compliance. A palavra compliance vem do inglês, né, do verbo to compliance, e ela quer trazer pura e simplesmente agir em conformidade. Então, é a área da cooperativa responsável por garantir que tudo funcione de acordo com as normas previstas, tanto interna quanto externas. Então, a legislação, nosso Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, entre outras normas, e também as nossas normas internas, nosso Código de Conduta, nosso regulamento, regimento interno. A gente precisa garantir essa conformidade legal, mas também significa dizer que a gente precisa seguir os processos, agir de maneira correta, ter posturas éticas, fazer escolhas adequadas em todas as nossas ações. Eu acho essa fala muito importante, porque muitas vezes os colaboradores acham que o compliance está ali só para julgar, para punir, está só ali no âmbito da fiscalização e eles acabam tendo medo ou não se aproximando da área. Então, se a gente puder desmitificar um pouquinho o que é o compliance. Claro, esse ponto é um ponto muito significativo. É muito importante que a gente tenha uma clareza de que a área de compliance, em parceria com a governança, tem um objetivo de ação preventiva. A maior força do compliance é justamente garantir que as coisas não aconteçam de maneira desconforme e não agir de forma reativa para tomar qualquer tipo de decisão punitiva em razão de algum ato. Eh, o planejamento do programa de compliance, as normas que a gente garante os cumprimentos, tudo é desenvolvido para identificar, responder às possibilidades de risco quando eles acontecem, mas principalmente para trazer essa ação preventiva. É lógico que se a gente estiver diante de um ato desconforme, de alguma irregularidade, de alguma prática que não pode ser aceita dentro da cooperativa, a gente vai ter que tomar uma decisão em relação a isso. E a gente precisa agir com seriedade, agir de uma forma proporcional e adequada para que aquela ação, né, seja mitigada corretamente. Então, vai ter esse viés, mas a frente maior é de resposta preventiva, de uma atuação antes do ato acontecer. Então, esse compliance fala mais de um cuidado cotidiano, das pequenas ações até as maiores, para a gente garantir que a empresa inteira tenha segurança. E você falou de pequenas ações. Muitas vezes talvez o colaborador não saiba como o compliance está ali aplicado no dia a dia. Como é que ele pode ver essas ações e o programa de compliance na rotina dele aqui na Cerrado? O compliance está em todos os momentos, em todos os lugares, porque é da decisão cotidiana de seguir as regras, de não compartilhar a minha senha, eh, de apagar a luz a hora que eu vou embora, de seguir todos os processos, de fazer corretamente o preenchimento do formulário, de cumprir os prazos, do cotidiano, de chegar e bater o ponto porque eu preciso fazer esse registro, eh, do mínimo ao máximo. Não está só na seara da direção, na alta administração, é todos os dias, em todas as nossas ações. Não só na cooperativa, mas também na nossa casa. A gente tem regras em casa. Em alguns lugares, o cachorro pode dormir em cima da cama, em outros lugares não pode. São regras e a gente vê o compliance sendo praticado todos os dias, em todos os atos da nossa casa, né, em todos os atos da nossa rotina. E a gente tem que ter essa clareza, ele não é difícil de ser praticado, mas ele precisa ser exercido. As nossas ações éticas, a escolha de ter uma escolha ética, ela precisa ser exercitada. Às vezes a gente tem padrões um pouco mais flexíveis, a gente tende a privilegiar o jeitinho Sim.
a gente precisa se regular para que isso não aconteça. Então, a gente pode se exercitar como se exercita um músculo, a gente vai se condicionando a ser cada vez mais conforme, a ser cada vez mais ético, a tomar decisões mais adequadas, e a gente vai se condicionando e também inspirando outras pessoas a tomarem decisões corretas. Então, o compliance está da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então é mais importante do que a gente imagina, assim. Com toda certeza. E é algo de cada um, pelo que eu pude entender, a partir de cada atitude das pessoas no dia a dia, porque as pessoas pensam que, ai, o compliance é só a auditoria, é só a governança, é só o jurídico, eu não tenho que fazer nada, então não é bem assim, né. Exatamente, é um tema muito relevante. É muito, muito, muito importante que a gente tenha uma clareza de que é uma responsabilidade compartilhada. Embora a responsabilidade pelo programa de compliance esteja restrita à área de governança hoje na instância de compliance, o cumprimento de todas as normas é uma responsabilidade de todos nós compartilhadas. Se a gente escolhe fazer os nossos processos de maneira desordenada, se a gente escolhe não cumprir os prazos, a gente vai ter todas as sanções administrativas e judiciais que a gente está aí sujeito, a gente vai ter multa, a gente pode ter condenações judiciais, porque, embora exista uma área responsável, a gente não está praticando todos os atos. A responsabilidade, inclusive das áreas técnicas, da área operacional, é muito maior do que a área de compliance, porque a gente fica no monitoramento. A execução, que é onde efetivamente essa diferença vai ser evidenciada, acontece com cada um de nós executando nossas atividades diariamente. Então, é muito importante que todos tenham consciência. O compliance é uma responsabilidade de todos nós. Manter a empresa em conformidade é uma responsabilidade de todos nós. Não pode achar que é só da auditoria, não é só do jurídico, não é só da nossa área. Para que a empresa esteja segura, livre de riscos, ou para que a gente saiba o que fazer quando o risco aparecer, é importante que todos estejamos engajados nesse propósito. Kelly, você falou de prevenção, de orientação. E se a pessoa se depara com uma situação que ela acha que não está correta, que não está ali de acordo com o que o compliance prega, que caminho ela deve seguir? O que que ela deve fazer? Perfeito. É sempre importante que a gente pratique os nossos atos com muita clareza. Se eu não conheço um processo, se eu não sei exatamente qual decisão tomar, é melhor que eu realmente não tome nenhuma decisão e busque informações. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que destacar, porque algumas pessoas ficam envergonhadas de te fazer algum tipo de pergunta, algumas pessoas se sentem desconfortáveis de não conhecer aquele processo efetivamente, e aí, por alguma razão, prefere tomar uma decisão equivocada do que se informar com qualquer pessoa que seja. Primeiro ponto, desmistificar essa questão. Não é demérito nenhum não conhecer algum processo, você às vezes chegou na área, não conhece, é novo, ou então às vezes já está aqui há muito tempo, mas aquela situação nunca aconteceu com você. Então realmente não é demérito nenhum fazer questionamentos, não conhecer, não entender. É importante que a gente pergunte e aí a gente pode buscar informação com os nossos gestores, com as áreas responsáveis, de repente com a governança, a depender do que efetivamente está acontecendo, até mesmo o DH pode nos apoiar. Então é importante que a pessoa se dirija a algum responsável e busque esclarecimento. Pergunte quantas vezes for necessária para que o seu entendimento se consolide, para que você tenha certeza de que a ação que você vai tomar é a ação mais adequada. Então esse é o primeiro ponto, né? Sempre buscar informação. E outra questão que é muito relevante trazer em relação a essa intenção de não saber como agir e ficar desconfortável, quando a gente leva a conhecimento ou do compliance, ou da direção, da nossa liderança direta, da alta administração, algum problema, a gente precisa também tratar isso de uma forma adequada. Não é nenhum problema trazer a conhecimento da cooperativa que nós estamos diante de um ato inadequado. É inclusive uma obrigação de cada um de nós trazer essa clareza. Se as áreas responsáveis, quaisquer que sejam, não estou nem aqui mencionando o canal de denúncia ainda, mas qualquer área que está diante de alguma questão, tenha conhecimento de um ato que prejudica a cooperativa de alguma forma, é importante que eu, sabendo disso, leve a conhecimento de alguém. Eu não vou ser estigmatizado como uma pessoa que está delatando inadequadamente uma ação. Eu sou a pessoa que tem por obrigação, enquanto funcionário, trazer a conhecimento para que a operação possa resolver aquele problema, para que a cooperativa possa ficar livre daquela demanda. É impossível que a gente negligencie a ponto de falar: isso não é um problema meu, eu vou deixar passar, porque aí a gente corre o risco desse problema virar uma situação ainda maior. Então, 2 pontos importantes: não tenha vergonha de perguntar, se informe
com os seus gestores, então são 3, né? 2 pontos, 3 pontos. Importante, se informar com o seu gestor ou com alguém que possa ser responsável, não tenha vergonha de se informar e não deixe nenhuma informação passar sem que você haja, caso você tenha conhecimento de uma situação inadequada. Eu acho que essa informação e essa abertura de espaço para que os colaboradores vão atrás, perguntem, tirem as dúvidas, fala muito sobre prevenção de risco realmente e do papel de cada colaborador dentro da cooperativa. Perfeito, é Hum. exatamente isso, é uma responsabilidade de todos nós. E aproveitando o gancho do canal de denúncia, também é um tema muito tratado, e com alguma restrição, alguma reticência, né, que as pessoas ficam um pouco desconfortáveis de repente fazer uso e preocupado com algum tipo de repercussão que isso possa ter. Novamente eu reforço que levar a conhecimento da cooperativa atos que estão em desconformidade, que descumprem leis, que geram algum desconforto, que descumprem um código de conduta, é é uma obrigação de todos nós enquanto colaborador, e é importante que a gente leve a conhecimento, porque às vezes a cooperativa não sabe que isso está acontecendo e não pode agir no escuro, né, não tem conhecimento, não tem algo que ser feito. Quando esse fato é trazido a conhecimento, a gente pode providenciar as investigações, a gente pode tomar, por meio do comitê de ética que decide o que efetivamente vai ser praticado a partir do que é identificado em cada denúncia, as decisões adequadas, o que a cooperativa considera como adequado. Então, primeiro ponto sobre o canal. É importante trazer que ele é confidencial, o anonimato é garantido, porque ele inclusive é gerido por uma empresa terceirizada, no nosso caso é a iAudit. Nós tivemos um treinamento que eles trouxeram até o esclarecimento de como é que essa criptografia acontece, então a gente vai fazer todos os contatos, aí a gente consegue contato por e-mail, contato por telefone, contato, pelo nosso site institucional. Então, mandou o relato para lá, ele não vem automaticamente para a governança. Ele vai primeiro para a iAudit, que transcreve tudo aquilo. Então, se você falou por telefone, isso vai ser reduzido a termo, né? Vai ser editado e encaminhado para nós. Se você mandou por e-mail, esse e-mail vai ser anonimizado, caso você tenha escolhido ser anonimizado, e mandar para a gente. E se você fizer o relato pelo nosso site institucional, isso também vai para lá e até 24 horas eles encaminham de maneira criptografada para que a gente não consiga identificar quem efetivamente fez aquela denúncia. E aí, a partir daquele ato, iniciam-se investigações internas, a gente vai ouvir pessoas, a gente vai buscar outras informações documentais, é tudo muito sério e sigiloso, fica só na seara da governança ali na instância de compliance, e a gente leva o que é deliberado para o comitê, que vota, que delibera, né, sobre aquela situação, sem saber quem é o denunciante e sem saber quem é o denunciado. Muito importante a gente destacar que essa questão, essa inovação que foi trazida para o processo dessa denúncia trouxe a garantia de que os nossos membros do comitê façam as decisões de uma maneira mais imparcial possível. Então, eles não sabem quem é que praticou aquele ato, eles não sabem quem é que fez aquela denúncia, ainda que ela seja identificada, para que eles possam, pura e simplesmente, livre de qualquer tipo de sentimento pessoal que poderia influenciar em uma decisão ou outra, deliberar exclusivamente sobre o fato. Então, eles consideram o que o Código de Conduta traz e definem qual vai ser a decisão a ser tomada. Saindo do comitê, isso ainda vai ser levado a conhecimento da diretoria executiva e depois para o conselho consultivo. Então, isso passa pela alta administração da cooperativa para depois os atos efetivamente serem praticados. É importante que vocês tenham essa clareza. Usem o canal de denúncias, né? O nosso canal de denúncias com o máximo de responsabilidade. Ele não é um canal destinado à solução de problemas pessoais, conflitos íntimos. Eu tô com uma demanda com o meu chefe, tô com uma demanda com um colega de trabalho. Isso pode ser resolvido junto do DH de uma outra forma, mas o canal é para ser levado às questões que ferem o código de conduta, que ferem as normas que a gente tem, que ferem a legislação, fraudes, corrupção, discriminação, assédio, algum tipo de questão que efetivamente impacta a atuação da cooperativa como um todo, para que a gente possa fazer essas investigações. Também é importante que a gente saiba que os denunciantes de boa-fé, eles serão protegidos pela equipe de conformidade, né, pela equipe de compliance. Então eles ficam, a gente garante, o nome é a garantia de não retaliação ao denunciante, então nada vai ser praticado contra ele. Caso ele escolha se identificar, nenhuma ação pode ser tomada contra ele, a gente pode ficar seguro que isso é efetivamente garantido. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza, que a gente use o canal com responsabilidade e que a gente não demande este canal de maneira inadequada, para não sobrecarregar a equipe com, de repente, denúncias que não têm fundamentação e para que a gente não faça o canal ser
utilizar de maneira inadequada, levando o canal a ter um estigma negativo, né? Como se a gente Sim. fosse demandar o canal para uma finalidade que efetivamente não é aquela. Não, a sua fala é muito importante, porque ela traz realmente essa clareza. Porque às vezes as pessoas pensam: "Ah, vou sofrer alguma retaliação", ou "Eu não sei como é o processo", então aí você falou que passa por várias fases, por várias pessoas, até deliberar tudo, então não é algo ali que aquele que vai olhar e vai falar assim: "Não, eu acho que é isso", não, tem toda uma investigação, então eu acho que isso é muito importante. E você também citou o código de conduta, que ele é muito importante para o programa de compliance, e muitas vezes as pessoas pensam: "Ah, não é comigo, não vou me envolver". Mas qual que é o papel do colaborador para fortalecer a cultura da ética aqui na cooperativa? A cultura da ética, ela só é construída por meio das nossas ações. A gente não faz um programa de compliance efetivo só com documentos. A gente não constrói uma cultura ética só com documentos escritos. Os documentos não transformam a realidade. O que transforma a realidade é a prática efetiva de cada um. É a minha escolha diária em tomar decisões éticas. Sem a participação e o compromisso responsável, o compromisso, inclusive, efetivo do colaborador nessa prática, a gente não tem nenhuma transformação. E vou destacar que o resultado de uma cultura ética sólida é um ambiente de trabalho seguro, é um ambiente de trabalho benéfico para todos os colaboradores, da da relação mais simples, de um jovem aprendiz até a mais alta administração. Então, se a gente quer um ambiente de trabalho seguro, se a gente quer um ambiente de trabalho adequado, livre de qualquer tipo de desconformidade, de risco, de assédio, de preconceito, de algum outro tipo de estigma, que é um descumprimento de norma, é uma responsabilidade nossa não praticar esses atos e apontar quando esses atos acontecem. E aí, em relação ao nosso código de conduta, também é fundamental que a gente leia o código de conduta, que a gente tenha, o conhecimento do que a norma traz. Sim. Ele é um código pequeno, a leitura ela é breve, porque ele não é um código denso, ele não tem tantos conteúdos técnicos, mas ele age como uma bússola, como um norteador do nosso comportamento. É por meio do código de conduta que a cooperativa nos diz o que ela espera de nós enquanto colaboradores, e ele vale inclusive para todo mundo que contrata com a Unimed de alguma forma. Então, ele vale para fornecedores, para prestadores de serviço, para a nossa rede credenciada, para todo mundo que tem alguma relação comercial ou de trabalho com a Unimed Cerrado. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Nós somos vários, nós somos plurais, a gente vem cada um de uma realidade diferente. Se a gente não tiver uma norma para dizer, é por aqui que a gente precisa caminhar, a gente não tem condição de exigir que todos ajam da mesma maneira. Então, o código é justamente essa norma. E lá está falando o que a cooperativa espera da gente e também o que vai acontecer com cada um de nós caso a gente haja em desconformidade com o que é esperado. Sanções eventualmente aplicadas lá, que podem eventualmente ser aplicadas a cada um de nós em razão de algum descumprimento, está também no código. Então é importante que a gente olhe. Tem inclusive uma seção de exemplos do que não o que a gente chama lá no código de condutas inadequadas. Então é importante que a gente tenha clareza desses exemplos. Aquilo lá é exemplificativo, não se esgota naqueles exemplos. É lógico que cada situação vai ser analisada, inclusive, pelo Comitê de Ética, como já foi dito, mas a gente pode se basear em questões éticas, né, no que é, num raciocínio breve de pensar, essa atitude que eu vou tomar, ela é legal? Ela está dentro da legalidade? Ela fere alguma norma? Ela impacta a sociedade de alguma forma? Ela impacta negativamente a sociedade de alguma forma? Ela impacta negativamente a cooperativa? Eh, na dúvida, se por acaso uma dessas respostas foi sim, a gente precisa refletir e pensar, de repente, essa situação que eu estou pensando, essa ação que eu estou pensando em praticar não é a mais adequada. Vou buscar me informar para tentar um outro caminho. Então, faz sempre essa autorreflexão. A gente, às vezes, acontece, a gente está diante de uma situação fática no nosso dia a dia, nas nossas atribuições diárias, e acontece uma situação fatalmente de eu não saber o que fazer, ou então estou diante de uma situação que nunca me aconteceu e eu preciso tomar uma decisão rápida. Para um minutinho, dá uma refletida, leva para o seu gestor, leva para a área responsável para decidir adequadamente o que fazer. E por falar em responsabilidade, você falou muito sobre a responsabilidade de cada um. Aqui a gente tem muitos treinamentos, muitas ações sobre compliance. Qual a importância disso para os colaboradores?
é justamente trazer esse conhecimento do que se trata. O termo compliance sugere algo muito mais burocrático, muito mais complexo, como você mesmo trouxe, algumas pessoas acham que essa área está vinculada à punição. Então, esses treinamentos, essas atividades, essas ações, têm o viés de trazer o conhecimento, de trazer clareza do que efetivamente é a área e do que ela espera que o colaborador faça para compartilhar com a gente essa responsabilidade de garantir um ambiente de trabalho seguro, ético e conforme. Então, esses treinamentos têm justamente essa intenção. Por isso é importante que a gente participe com atenção, que a gente se envolva nas ações do compliance com intenção de fazer acontecer e que a gente se comprometa de fato a escolher tomar decisões éticas a cada dia. Esses treinamentos buscam trazer para nós a clareza do qual caminho seguir. É importante que a gente escolha, já sabendo do que se trata, trilhar a trilha correta, né? Kelly, para finalizar, vou pedir para você deixar uma mensagem para alguém que tem alguma situação inadequada e ele quer comunicar, que ele não sabe o que fazer, e também para os colaboradores como que eles podem reforçar essa política, essa ética dentro da cooperativa. Para quem está diante de uma situação desconfortável, está identificando aí que existe um descumprimento de norma, não se sinta desconfortável, não se sinta mal por usar por usar o canal de denúncia. É muito importante que tenhamos clareza de que esse é o meio correto de fazer esse tipo de relato. É porque essas situações efetivamente acontecem que a gente tem esse canal e a gente usa deste canal para melhorar o nosso ambiente de trabalho como um todo. Então, você que eventualmente está numa situação, não sabe se relata ou não, faça uso do canal de denúncia, ele é anônimo, o sigilo é garantido, tem a garantia de não retaliação do denunciante boa-fé. Então, faça uso desse canal com responsabilidade, escolha trazer a conhecimento da cooperativa para que esse problema possa ser solucionado de alguma forma. Se esse problema segue no escuro, não há nada que a gente possa fazer se a gente não tem conhecimento. Então, não se mantenha no desconforto por medo de ser identificado, não se mantenha no desconforto por medo de alguma retaliação, isso não vai acontecer com nenhum de nós. E em relação a uma mensagem, né, que eu poderia deixar, eu reforço, reitero, nenhuma cultura é feita de papel, de documento. É importante que as pessoas tenham um compromisso sincero e engajado de transformar a realidade. Eu não vou construir sozinha uma cultura de compliance dentro de uma cooperativa. A área de governança não consegue essa atuação sozinha. A gente precisa de todos os colaboradores efetivamente engajados em construir esse ambiente para todos nós. E por fim, lembrar que é como se fosse um músculo, a gente consegue exercitar a nossa ética. Então, pratiquem a ética todos os dias para que esse músculo fique cada vez mais forte e a gente tenha condição de garantir que as nossas ações estejam cada vez mais respaldadas a ponto de, inclusive, influenciar as pessoas que ainda não se sentem tão compelidas a praticar o certo, né? Para a gente constranger de fato quem escolhe fazer o errado, Sim. não por meio de nenhuma ação direta, mas de repente a pessoa olha a gente e fala, putz, aqui o ambiente é totalmente conforme, os colegas agem de acordo com o que precisa ser feito, por que que eu vou fazer diferente? Então é isso, usem da sua capacidade de ação, do seu poder de raciocínio, do seu poder de escolha para escolher fazer o certo todos os dias. Kelly, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação, por trazer informação para a gente e por trazer esse assunto de ética que precisa sim ser revisitado e precisa ser praticado todos os dias. Eu que agradeço, fico à disposição. Contem comigo sempre. E para finalizar, eu deixo uma pergunta para você. O que você tem feito de certo no seu dia a dia e para agir com mais ética e respeito? Deixe aqui nos comentários e também compartilhe esse episódio com quem gostaria de saber. Agradeço pela sua participação e pela sua companhia em mais um Cerrado Cast. Até a próxima!